Bom, vamos continuar então agora com outra parte da aula. Vamos falar agora um pouquinho sobre o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, ele vai ser dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Então, o intestino delgado ele vai ser dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. São as 3 partes do intestino delgado. O intestino grosso vai ter outras partes que a gente vai estudar, vai ver daqui a pouquinho, ok? Mais pra frente. O intestino delgado, ele é a continuação do estômago, ele vai ter aproximadamente 6 metros de comprimento. E ele é toda essa porção aqui mais central, que a gente vê aqui, parece que meio que emoldurada por essa parte aqui, né? Então, o intestino delgado é toda essa porção mais central aqui no abdômen, certo? Vamos começar a ver a primeira parte do intestino delgado, o duodeno. O duodeno, como eu já falei para vocês, é a continuação do estômago. Então, saindo aqui, através do ósseo pilórico, nós vamos ter o duodeno. O duodeno, ele apresenta 4 partes. Então, raciocina comigo. Veja, o alimento está saindo do estômago, está passando aqui pelo duodeno, na parte de cima. Aí o alimento vai descer, depois ele vai passar por uma parte mais nesse sentido e vai subir, certo? Então, e aqui ele vai agora continuar por outras partes do intestino delgado. Então, nós podemos dizer que o intestino duodeno, ele vai do ósseo pilórico até essa porção aqui, olha, que não lembra para vocês um joelho, uma dobradura, é uma flexura. É uma flexura que está entre o duodeno e o jejuno. Então, a gente fala que chama flexura duodeno-jejunal, tá? Então, o duodeno, ele se estende do ósseo pilórico até a flexura duodeno-jejunal. E quando a gente segue agora o caminho do alimento, né? Saindo do estômago, agora indo para cá, descendo, passando em todas as partes dele e para seguir até o estômago, o resto do intestino, a gente percebe que ele vai ter 4 partes. E esses nomes das partes vão ter tudo a ver com a posição onde elas estão. Essa parte em cima a gente chama de parte superior, porque está mais em cima. Quando o alimento começa a descer, vai passar por esse segundo segmento aqui, ó, que é a parte descendente, certo? Depois ele passa num sentido mais retinho, a gente chama de parte horizontal. E o alimento sobe para ir em direção ao jejuno, que a gente chama de parte ascendente. Essas são as 4 partes aí do duodeno, certo? Na parte superior é onde a gente encontra a ampola do duodeno, certo? Que é essa parte um pouco mais dilatada aqui no duodeno. Então, parte superior, parte descendente, parte horizontal e parte ascendente. Na parte descendente, vai ter uma coisa bastante importante, uma estrutura bastante importante, que nós vamos ver quando a gente for estudar as glândulas anexas, que é essa estruturinha aqui, olha, pequenininha, chamada de papila maior do duodeno. Por que ela chama papila maior? Porque geralmente tem uma papila menor, tá? Mas aí a gente chama ela de papila maior do duodeno. Nós vamos ver que ela tem bastante importância, porque ela vai receber o conteúdo que vem do fígado e conteúdo que vem do pâncreas, tá? Então, esse é o duodeno, essa porção do intestino delgado, porção inicial do intestino delgado e a menor das 3, tá? Então, duodeno. Aqui podemos ver claramente as 3 partes. Então, repetindo aqui, parte superior, parte descendente, parte horizontal, parte ascendente, até a flexura duodeno-jejunal. Ele é um órgão muscular, né? Músculo liso. Então, ele vai ter aí todas as camadas musculares que estão despontadas, né, demonstradas nesta imagem, certo? Depois dele, nós vamos ter aqui o restante do intestino delgado, que ele é dividido em 2 partes. A gente chama de alças do jejuno e alças do íleo.
tanto a alça do jejum quanto a alça do ilho, a gente não tem um limite anatômico macroscópico muito evidente. Então, a gente costuma dizer para vocês, a gente afirma para vocês, que a porção mais proximal, mais próxima do duodeno, né? Porção mais próxima do duodeno, certeza que é jejum. E a porção mais terminal, mais próxima aqui do intestino intestino grosso, desculpe, aí a gente está falando já de ilho, certo? Então, ela está mais próxima também aí do osso ilho e do quadril, certo? Então, jejuno, a parte mais inicial, e ilho, a parte mais distal do intestino delgado. E aí, o intestino delgado, então, ele vai chegar, né, para adentrar no intestino grosso. O intestino grosso é a parte terminal aí do tubo digestório, certo? Então, o intestino grosso é essa parte terminal do tubo digestório. Ele é mais curto, mais calibroso, quando a gente compara ele com o intestino delgado. Ele vai ter a função principal dele, vai ser formação e transporte de fezes e absorção de água, produção de muco, tá? Essas são as funções do intestino grosso. Quando a gente olha ele como um todo, a gente já começa a perceber que ele tem como se fossem pequenas bolsinhas, né? Pequenas saliências gordinhas assim, ó, no decorrer de todo o intestino grosso. Essas partes, essas saliências, a gente chama elas de saculações, tá? Saculações. E como se tivesse aqui, olha, uma marquinha percorrendo todo o intestino grosso, ó, passando aqui, olha, essa marca que percorre todo o intestino grosso, a gente chama de tênia, tá? Então, saculações do colo e tênias do colo. São duas estruturas que a gente consegue ver aí presentes em todo o intestino grosso, certo? Vamos agora separá-lo por partes. Quando o intestino delgado chega no intestino grosso, ele vai ter aqui, olha, uma entrada, né? A gente chama de ósteo ileal, tá? Ósteo ileal, porque é onde o íleo se abre aí no intestino grosso. Se a gente passar aqui, olha, uma reta, né? Daqui para baixo, essa parte inferior, né? Para baixo aqui desse ósteo ileal, dessa junção íleo-cecal, essa parte final aqui a gente chama de ceco. Tá? Primeira parte do intestino grosso, a gente chama de ceco. No ceco é onde está um velho conhecido de todo mundo, que é o apêndice vermiforme, tá? É aquele que todo mundo conhece por causar apendicite, certo? Então aqui, ó, esse é o apêndice vermiforme, tá? Então esse ser aqui, ó, é o apêndice vermiforme que está bem aqui, olha, no final do ceco. Então, essa parte aqui é o ceco e aí está o apêndice vermiforme. Continuando estudando aí o intestino grosso, nós vemos que se você continuar seguindo, né, o caminho do alimento, o alimento agora ele vai subir, certo? Vai subir aqui em direção ao restante do intestino. E aí, nós temos o que a gente chama de colo ascendente, tá? Colo ascendente. Então, do ceco para cima, colo ascendente. Até onde é o colo ascendente? Até onde o intestino faz aqui uma dobradura, uma flexura. Nós temos aqui, então, flexura direita ou flexura hepática. Olha ela aqui, ó, flexura direita ou hepática. Porque quem está perto dela aqui, ó? O fígado, tá? Então, flexura direita ou hepática, porque pertinho dela aqui está o fígado. Então, a gente pode dizer que o colo ascendente, ele vai da junção ilio-cecal até a flexura direita ou hepática. Porque a partir daí, nós vamos ter, então, o colo transverso, uma vez que já agora o bolo fecal vai estar atravessando, né, o corpo de um lado para o outro, e vai estar nesse sentido, que é o sentido transverso. E aí, que no colo transverso, né, que vai daqui para cá, olha, ele vai passar pelas duas flexuras. Uma flexura que a gente chama de flexura direita e outra flexura que a gente chama de flexura
esquerda ou esplênica. Então, essa aqui, ó, flexura direita ou hepática, por causa do fígado. E essa outra aqui, flexura esquerda ou esplênica, por causa do baço, tá? Então, esse é o intestino grosso, certo? Colo transverso. E aí, então, o colo transverso vai dar lugar ao colo descendente, já que o alimento, né, agora já em forma de bolo fecal, vai estar seguindo sentido inferior. Então, a gente tem aqui o colo descendente. O colo descendente, então, vai desde a flexura esquerda ou esplênica até mais ou menos a altura da crista ilíaca. A altura da crista ilíaca vai começar quase o último segmento aí dos colos, ou já o último colo do intestino grosso, que é o colo sigmoide, tá? O último colo, então, é o colo sigmoide. Sigma, que é aquela letra S, oide em forma de. Ele tem esse nome de sigmoide porque ele é sinuoso, ele lembra uma letra S, certo? Então, o colo sigmoide, ele vai lembrar uma letra S. Ele vai desde a crista ilíaca até o início do reto. Ele tem algumas variações anatômicas aí, olha, de conformação. Ele pode ser um pouco mais retilíneo, ou ele pode ser bastante sinuoso, certo? Então, esse é o colo sigmoide. Depois do colo sigmoide, nós temos a última porção aí, que é o reto, certo? O reto é a porção final do intestino grosso. A parte mais dilatada dele a gente chama de ampola do reto. E no interior do reto, né, nós vamos ter aí algumas pregas. Essas pregas, ó, que tem no interior do reto, a gente chama de pregas transversas, tá? Temos aí uma sequência de pregas chamadas de pregas transversas, certo? Continuando reto, a porção final dele aqui, olha, a gente vai chegar no canal anal. O canal anal vai do reto até o ânus. O ânus é uma abertura, certo? Aqui no canal do reto, a gente vai ter as colunas anais, que são essas estruturas aqui, ó, são as colunas anais. E aqui nós vamos ter a presença de duas estruturas bastante importantes, que são dois músculos, chamados de músculos esfíncteres, que são os que controlam aí a saída do bolo fecal. Acompanha comigo aqui, olha. Vamos acompanhar aqui. A parede, olha, ela é formada por músculo. Nós já vimos que o tubo digestório é músculo liso ou estriado? Liso, certo? Você não tem controle. Então, veja, ó, esse músculo continua e aqui ele vai sofrer uma dilatação. Olha, ele tem aqui uma série de veias, inclusive essas veias que são as veias que geralmente causam hemorroidas, né? Então, essa parede muscular, olha, que ela vem, ela se continua e forma aqui essa parte um pouco mais dilatada, que fica em volta de tudo aqui, olha, é composto por músculos involuntário, ou seja, músculo liso. Esse a gente chama de esfíncter interno. Nós não temos controle motor nenhum sobre ele, né? Quando aqui na ampola do reto nós temos o acúmulo de um número razoável, de um volume razoável de fezes, essa dilatação do reto informa ao sistema nervoso que está necessitando evacuar e ele vai informar, vai te dar consciência disso. E o esfíncter interno vai começar a relaxar para poder liberar essas fezes. Aí, graças a Deus, né, nós temos aqui um outro conjunto agora de fibras musculares, agora já de músculo esquelético, que forma pra gente o esfíncter externo. O esfíncter externo ele é de músculo esquelético, então você tem total controle sobre ele, um controle aprendido. Quando você era bebê, você não tinha controle, mas depois de adulto você já tem. Então, o esfíncter externo. Esse esfíncter, né, que também está ao redor de toda a abertura, tá? Esse esfíncter que vai controlar, falar, opa, agora não estou no banheiro, não estou no lugar adequado para isso, e aí ele vai controlar a saída do bolo fecal, certo? Então, esse é o músculo esfíncter
externo, controle extremamente voluntário, certo? Então, logo mais, daqui a uns minutinhos, você vai ver a aula final, que a gente vai falar sobre glândulas anexas.